Blumenau dá um novo passo em direção à inovação na área da saúde. O CIPAC Diagnósticos, que é referência em patologia e medicina laboratorial no Vale do Itajaí, está ampliando os serviços com a oferta de exames de biologia molecular. A nova tecnologia, antes restrita a grandes centros médicos, permite diagnósticos mais rápidos, precisos e personalizados, especialmente em casos de infecções e doenças genéticas. Para explicar o impacto dessa novidade na região, eu converso agora com o médico patologista Dr. René Juliás Costa Silva, que está conosco. Seja bem-vindo aqui na Itaberá, doutor. Muito obrigado pela presença. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, o que é exatamente biologia molecular e por que ela é considerada um avanço significativo na medicina? Biologia molecular é o estudo, a análise do material genético do homem, né? Então, a gente vai analisar o famoso DNA e o RNA. A importância da biologia molecular hoje na medicina é que a gente consegue fazer tanto prevenção de doenças, quanto identificação, diagnóstico de doenças tanto oncológicas quanto infecciosas, identificar exatamente qual é o patógeno que está atingindo aquela pessoa, qual que é o vírus específico, a bactéria ou o fungo específico. E dentro das doenças oncológicas, dos cânceres, dos tumores, a gente consegue detectar mutações e a partir da detecção dessas mutações a gente consegue dar um tratamento personalizado para aquele paciente, não um tratamento geral que qualquer paciente vai ter, é um tratamento específico para a doença daquela pessoa. Então a gente consegue otimizar os resultados tanto em ganho de tempo para o paciente ter um tratamento mais rápido, mais precoce, tanto quanto ser mais eficiente para a doença do paciente. Isso significa que algumas pessoas podem ter uma doença em comum, mas a eficácia do tratamento tem que se levar em consideração as particularidades de cada um, de cada organismo, no caso. E esse exame ele consegue detectar isso. De que forma cada organismo pode reagir a um determinado tratamento. Exatamente. Essa foi exatamente a observação que teve na medicina, que pacientes com a mesma doença respondiam de forma diferente ao tumor à medicação que ela recebia para aquele tumor. Então eles começaram, por que uma pessoa responde tão bem a essa droga que eu dei e a outra pessoa que tem o mesmo tumor não responde? E aí, na verdade, foi visto que não é exatamente o mesmo tumor que aquelas duas pessoas tinham. Esses tumores tinham mutações diferentes, ou a presença ou a ausência de alguma mutação, que fazia com que ela tivesse mais suscetibilidade a responder àquela droga que tinha sido dada a ela. Então, quanto mais preciso esse exame, ele identifica essas possibilidades de mutações diferenciadas. Exatamente. E auxiliam no tratamento e um resultado cada vez mais positivo. Exatamente. Que é o que todo mundo busca, exatamente, né, doutor? Buscar a cura, né, da doença. Exatamente. E quais são os principais exames de biologia molecular que o CIPAC já está realizando aqui na cidade? Hoje, a gente ainda não terminou a nossa mudança, estamos no caminho final. No dia 17, a gente vai abrir as portas ao público na nossa nova sede, ali na Rua Itajaí, número 790. Mas hoje a gente já oferece o exame de PCR para HPV, o vírus papiloma humano, que é o substituto atual do Papa Nicolau, o tradicional Papa Nicolau. O Ministério da Saúde baixou uma portaria e o Papa Nicolau foi substituído por esse exame, que é a detecção do vírus na paciente. Então, o exame médico da paciente continua sendo do mesmo jeito que era feito o Papa Nicolau, mas hoje é feito através de um exame de biologia molecular que detecta se a paciente tem ou não o vírus. E aí, a partir daí, tem os desenrolares de como a paciente vai ser seguida. Então, esse é o exame que hoje a gente já está oferecendo, que a gente já oferecia na nossa estrutura antiga. E assim que a gente tiver com a nossa estrutura nova montada, que já em poucos dias estaremos, a gente vai ampliar nossa gama de exames para esses exames relacionados a cânceres. Então, a pesquisa dessas mutações que a gente comentou agora há pouco. Certo. E o CIPAC é pioneiro nisso aqui na nossa região? Sim, em Blumenau vai ser pela primeira vez que a gente vai estar fazendo esse tipo de testagem para câncer, né, de pesquisa de mutações em cânceres. E
o grande ganho para a cidade e para a região que é atendida aqui é o tempo de resposta desses exames. Porque hoje, como a gente tem que mandar esses exames para São Paulo ou para outros centros ou capitais, a gente acaba tendo um certo delay. E a gente sabe que paciente com câncer sempre tem urgência. Quanto antes ele receber o resultado, antes ele começa o tratamento mais adequado para ele. Então, esse vai ser o tempo de resposta, vai ser o principal ganho para a nossa região. E que ganho, né, doutor? Se a gente botar tudo na balança, né? Primeiro é a possibilidade de fazer um exame como esse, né, que define melhor o tratamento específico para cada um, independente de ter ou não a mesma doença do outro. Depois é a rapidez por poder fazer aqui na cidade esse exame, ter essa oferta aqui, não precisar se dirigir a outro local. Exatamente. Por terceiro, também agilidade no resultado, que significa mais rápido o início de um tratamento que, teoricamente, vai ser mais efetivo, né? Exatamente. A ideia é exatamente essa. Ganhar tempo para o paciente ser melhor tratado. Melhor do que talvez fosse ser tratado antes. É um avanço significativo. Significativo. E o exame, outra facilidade é que o exame é feito com a amostra que já foi feito o diagnóstico inicial do paciente. Então, de maneira geral, não há necessidade de uma recoleta, de um novo procedimento para tirar mais material ou coletar algum tipo de amostra do paciente. Com a amostra mesmo inicial, que tenha sido feita essa coleta em outro laboratório? Se for em outro laboratório, só vai precisar reencaminhar o material para a gente poder seguir com o teste, mas consegue fazer nesse mesmo material. É um fluxo comum dentro da patologia. E quais doenças ou condições médicas mais vão se beneficiar desses testes moleculares? Inicialmente, né, que o CIPAC vai oferecer aqui em Blumenau. O câncer de colo uterino, né, como rastreio do câncer de colo uterino, a ideia é prevenção nesse caso, né, a pesquisa do HPV é um exame preventivo. A paciente faz de rotina o exame para evitar que ela desenvolva uma lesão mais séria. Esse exame ele pode fazer essa previsão? Isso, exatamente. A presença do vírus, se você tiver a presença de um vírus que a gente chama de alto grau, de alto risco, indica que essa paciente tem uma chance maior de ter algum tipo de lesão ou uma lesão pré-cancerígena, que é uma lesão inicial de câncer, e aí detectou a presença do vírus, o médico vai fazer um outro tipo de exame para ver se ela já tem alguma lesão, daí pode fazer uma biópsia e já fazer o tratamento de uma lesão em estágio inicial, que é sempre o que a gente busca, assim. Se o paciente desenvolver o câncer, que a gente descubra ele o quanto antes possível, porque aí o tratamento e a chance de cura são sempre muito maiores. Olha que interessante. Além desse... Aí os oncológicos mesmo, os cânceres, câncer de pulmão, melanoma, que são dos mais comuns, câncer de mama, vão ter testes para a gente conseguir fazer uma medicina mais personalizada, mais individualizada para cada paciente. Lembrando então, né, a partir do momento, qual é a previsão do CIPAC para abrir o laboratório da Rua Itajaí? O Itajaí a gente começa a atender o público lá no dia 17 agora, de novembro, mas esses exames ampliados de biologia molecular a partir de janeiro de 2026. Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter essa oferta desses exames, são significativos nesse avanço para o tratamento, prevenção acima de tudo também, que é muito importante. E há parcerias com hospitais, clínicas da região, para integrar esses diagnósticos ao atendimento dos pacientes? De maneira geral, os pacientes particulares, né, que acabam pagando, custeando do próprio bolso esses exames, alguns convênios atendem alguns tipos de exames, isso vai variar do tipo de plano e convênio que a pessoa tenha. E o SUS, pela tabela do SUS, não tem nenhum exame de molecular, a não ser agora o rastreio para o HPV, mas existem muitos programas de gratuidade. Então, se a pessoa descobriu que ela tem um câncer, o médico dela pode, através de um programa de gratuidade, fazer a testagem para esse paciente sem que ele tenha que gastar nada.
Então, dessa maneira, o paciente, mesmo um paciente do SUS, consegue ter acesso a esses exames. E são bastante amplos a quantidade de exames que tem disponíveis através desses programas. O bom de tudo é conversar com o médico, então. Sim, com certeza. Diante de um resultado desse, tanto do diagnóstico inicial quanto depois do diagnóstico molecular, é conversar com o seu médico, seu oncologista, o seu clínico, e pedir para que ele explique e te dê uma orientação. Nem todo resultado é ruim, às vezes a presença de uma mutação, né, pode ser um bom resultado, dependendo do que você tiver diante ali. Então, é importante conversar com o médico para você ter mais certeza das coisas que estão acontecendo com a sua saúde. Lembrando que o CIPAC vai oferecer esse tipo de exame a partir de janeiro de 2026. Bom, a biologia molecular envolve dados genéticos sensíveis, né, doutor? Com E certeza. como o laboratório garante a segurança e a confidencialidade dessas informações? Bom, tem acho que duas partes nesse processo, né? O nosso sistema ele é todo baseado em acesso restrito, então só conseguem entrar pessoas previamente cadastradas no sistema, e dentro do sistema tem rastreabilidade. Então todo mundo que entra no sistema tem rastreado lá os passos que aquela pessoa percorreu dentro do sistema. Então, esse é um ponto de segurança. O outro ponto é o treinamento, né? O treinamento dos colaboradores individual, passar para eles o entendimento da importância daqueles dados, o quão sensíveis são aqueles dados. Então, a gente tem treinamentos contínuos com os nossos colaboradores para que a privacidade do paciente seja sempre respeitada. Doutor, tem algum levantamento, por exemplo, né, sobre a chegada da oferta desse exame tão avançado? Quantas pessoas deixam, por exemplo, de ter que buscar outra cidade, outra localidade para poder ter acesso a esse tipo de serviço? Eu não tenho um número exato, sim. Eu sei um pouco do número de pacientes do nosso laboratório que passaram por ali, mas no ano passado, mais ou menos cerca de 1.000 pacientes teriam se beneficiado de algum teste molecular. Em outra localidade. Em outra localidade. Que agora poderia ser atendido pela gente. Que a partir de janeiro vai poder ser atendido através do CIPAC, né? Exatamente. Doutor, o CIPAC tem uma trajetória de 40 anos já. Mais de 45 anos. Mais de 45 anos, né? Lá se vão quase 5 décadas. Exatamente. E agora está inaugurando essa nova sede lá na Rua Itajaí, né? O que essa mudança representa para a estrutura e os serviços oferecidos pelo laboratório? Eu acho que essa mudança representa o crescimento, né, tanto do nosso laboratório quanto da cidade, dos serviços médicos disponíveis aqui na cidade. Então, o CIPAC sempre procurou evoluir e se modernizar. E agora, para fazer isso, a gente precisava de um espaço maior e mais moderno, com fluxos mais bem desenhados. Então, o nosso fim ali é sempre conseguir dar um diagnóstico cada vez mais preciso e em menor tempo. E essa nova estrutura vai permitir que a gente faça isso, que a gente atinja esse objetivo. Vocês atendem todos os tipos de convênio, inclusive exames pelo SUS? Exatamente. Tanto particular, convênios e SUS. E quais são os próximos passos do laboratório em termos de inovação e expansão? Vocês estão chegando a partir de janeiro com esses exames novos, modernos, mas já até mesmo nesse sentido, já tem uma visão de futuro de expandir cada vez mais? Sim, na verdade, hoje a biologia molecular é uma área muito ampla. Então, a gente vai começar fazendo um pedacinho dela bem pequenininho, e a nossa ideia é cada vez, com o tempo, ir incrementando com um exame a mais, uma pesquisa de mutação diferente ou uma técnica nova complementar àquela que a gente vai fazer. Então, já temos alguns passos tratados para estar sempre evoluindo e oferecendo cada vez mais exames para a nossa população. É um avanço significativo, principalmente em prevenção, né? Detecção de possibilidades de, no futuro, a pessoa desenvolver alguma doença, né? Sim. Vocês pretendem chegar a esse nível também? Sim, faz parte, inclusive, da nossa prática. Alguns achados que a gente vê no nosso material são indicativos que aquela pessoa pode ter uma doença hereditária, né? Ou seja, passou dos pais para os filhos, dos avós para os pais, dos pais para os filhos.
E então a testagem desses pacientes, baseado em indicativos tanto clínicos quanto da nossa análise morfológica ali, que é a patologia, o básico da patologia, a gente pode indicar ou sugerir que esse exame seja feito e a nossa ideia é que a gente possa fazer esses exames no futuro, sim. E aí isso muda completamente o cenário, porque daí você consegue evitar que aquela pessoa desenvolva um tumor ou um novo tumor, eventualmente, e ter um ganho muito grande, né? A gente conversando aqui, comentando Sim. sobre a Angelina Jolie. Ganhou o mundo, né? Essa Exatamente. informação. Pelo tamanho, né, que ela tem, a personalidade pelo que dela. ela representa, né? E principalmente pela forma, né? Exatamente. De prever que iria acontecer e antecipar uma decisão, né? Exatamente. A mutação detectada nela ali, devido ao histórico familiar que ela tinha, dava uma chance gigantesca dela desenvolver o câncer de mama. E aí, por conta disso, ela teve a orientação e seguiu essa orientação de fazer uma retirada das mamas profilática, né? Ou seja, ela ainda não tinha desenvolvido doença. Fez para que essa doença não se desenvolvesse. Então, esse eu acho que é um dos grandes benefícios da biologia molecular, a gente identificar alterações que permitam que a gente haja antes da doença se desenvolver, para que o paciente tenha uma vida com mais qualidade e mais conforto. Além dessa questão do exemplo da Angelina no câncer de mama, né, outros podem ser detectados ou previsíveis com esses exames? Sim, né? O próprio câncer do colo uterino, né, como a gente comentou, vai se beneficiar, porque ele é um teste. Embora o Papa Nicolau seja excelente, o PCR ali para o vírus, ele acaba sendo mais sensível, então a gente consegue detectar cargas muito baixas de vírus no paciente. E assim, muitos cânceres de ovário, de tireoide, uma infinidade de tumores que a gente consegue prever de alguma maneira a possibilidade aumentada. Deixa eu aproveitar que nós estamos em novembro, na campanha Novembro Azul, que destaca o câncer da próstata, exatamente, por exemplo, né? É um que pode ser, quem sabe, identificado com esse tipo de exame? O câncer de próstata ainda não tem nenhum exame específico para detectar uma mutação que seja indicativa, previsível, né? Mas pode ter algum ganho com tratamento futuro. Ainda está sendo bastante estudado, tem vindo bastante coisa nova sobre câncer de próstata. Está em alto desenvolvimento ali o assunto, mas ainda como prevenção genética ainda não. Na visão do senhor, pela experiência que o senhor tem, né? Qual é o futuro da medicina diagnóstica, especialmente com os avanços genéticos e moleculares? Eu vejo que procedimentos menos invasivos, né? Então, por exemplo, o exame que a Angelina Jolie fez, você faz a gente chama de swab bucal, que é basicamente um cotonete comprido que você raspa ali a mucosa dentro da cavidade oral, dentro da boca. Olha só. Então, assim, fazer a partir de procedimentos tão simples quanto esse que o paciente faz em casa. Ele recebe o kit para fazer na casa dele sozinho, ele não precisa nem ir ao médico, depois coloca no correio e ele tem um diagnóstico ou uma indicação de se ele tem alguma alteração e que ele precisa daí sim procurar um médico. Então, eu acho que esse é o futuro que o paciente precise passar menos tempo internado, hospitalizado, mais tempo saudável e menos tempo doente. Que acomodação, fazer o exame em casa. Exatamente. E receber o resultado pelo correio, e aí saber se precisa ou não procurar um médico em virtude disso. Nós vamos chegar a um momento em que um bebê nasce e já se vê o futuro dele nessa questão de necessidades ou desenvolvimento de algum tipo de patologia? Eu acho que ainda é um futuro, me parece um pouco distante, assim, mas algumas coisas a gente até já faz, né? O teste, tanto da importância do teste do pezinho, por exemplo, né? A gente consegue ter algumas coisas que a gente faz. Claro que tem muita informação genética que a gente ainda não sabe muito bem o que fazer com ela. Ela está ali, está disponível, mas a gente ainda não conseguiu extrair exatamente resultados que ela pode gerar. Então, acho que a gente ainda tem um caminho longo para percorrer, a gente ainda está arranhando a superfície desse conhecimento, mas a evolução tem vindo muito rápido, assim, né? Cada dia que passa, parece que a quantidade de informação disponível e trabalhada só aumenta.
e com certeza virão novidades por aí. Com certeza. Doutor René, muito obrigado pela participação do senhor, trazendo essa ótima notícia, que a partir de janeiro, Blumenau já tem um local para a oferta de exames de biologia molecular, que é um avanço significativo nesse sentido. Sim, obrigado, agradeço pelo convite. Eu conversei com o Dr. René Julias Costa Silva, médico patologista, que falou aqui sobre a oferta de exames de biologia molecular aqui na cidade, a partir de janeiro, pelo CIPAC, aqui em Blumenau.